O que é que faz você ter confiança no médico? É exatamente na possibilidade de comunicação entre o médico e o paciente, né? Claro, tem médicos e médicos. Nós vamos ter médicos que são mais pró-patrão, mais pró-empregado, mas quando se está numa empresa, você, como médico do trabalho, tem que ter uma postura ética de dizer o seguinte: olha, você pode até me demitir, porque uma das grandes discussões é a possibilidade do médico do trabalho ser demitido se ele não atender aos anseios de algum patrão que seja assim, de uma linha. Acontece que o médico do trabalho ele deve ter ética. E ele deve ver que ele não está lá nem para beneficiar um lado, nem para beneficiar o outro. E aí é onde entra mais fortemente as questões propedêuticas. Então, um dos maiores problemas que nós enfrentamos nessa área é o seguinte: o indivíduo pega um atestado, às vezes um atestado gracioso, e aqui eu abro parênteses, atestado gracioso é aquele que você vai no médico e diz assim: estou morrendo de dor na bacia. E ele bota lá o CID de dor na bacia e entrega para o paciente e dá 30 dias. E aí chega na medicina do trabalho esse atestado, que é o mesmo problema que ocorre, tanto com o médico do trabalho como com o do INSS. E aí, quando a gente. E aí entra a questão da anamnese, da avaliação. Você tem que avaliar. E se não for, você vai dizer ao indivíduo: ó, eu não encontro isso. Eu vou lhe mandar para outro médico para ver se esse terceiro médico confirma esse problema aqui que o colega disse. Porque se for para o INSS, por lei, o perito médico do INSS, o perito médico federal hoje em dia, ele tem poder de dizer: não, isso aqui não se enquadra. E volta o indivíduo para trabalhar. Quando chega lá, quem é que está? O médico do trabalho da empresa. Só que o médico do trabalho da empresa, na escala de poder, ele está abaixo do médico perito do INSS. Ele tem duas alternativas: ou conversar com o indivíduo, mudar ele, se ele estava trabalhando em pé, deixar ele trabalhar sentado, ou se ele estava trabalhando dirigindo um carro, tirar ele de dirigir carro, ou ele vai ter que botar o indivíduo para trabalhar naquilo que lhe compete. Então, a crise maior que existe com a medicina do trabalho é essa, porque na hora da admissão nós não temos crise. Então, você não encontra o indivíduo dizendo: aquele médico fez um exame admissional em mim e não foi muito bom, porque ele não viu meu cotovelo, não viu meu pé. Não, ninguém diz isso. Onde é que entram esses conflitos? Na hora da apresentação dos atestados, e que, assim, se você for a um conselho regional qualquer do país, você vai encontrar lá uma montanha, geralmente, de atestado gracioso emitido por médicos. Atestados falsos comprados, né, em São Paulo, dizem que é na... Eu nunca fui lá comprar, mas dizem que tem locais que vendem o atestado falso. Aqui mesmo, em Aracaju, nós já tivemos denúncia, né, de locais que vendiam o atestado. O atestado já estava lá preparado, era só você dizer quantos dias queria e qual área do corpo você achava que deveria botar a doença. Então, assim, essas questões são o que levam. Acho que a gente, sendo verdadeiro, nós vamos ter problema ainda, mas nós vamos ter poucos problemas. Porque você vai explicar: ó, vou lhe botar ali agora. Não é uma área fácil de lidar, porque existe sim cobranças, e tem áreas e tem patologias que são, principalmente as psiquiátricas, que são as que a gente menos estuda,
nas universidades, nós temos um número pequeno de psiquiatras nos estados, no país, e nós temos um momento de muitas crises. Então, uma reação aguda ao estresse, às vezes, é muito difícil de ser diagnosticada. E, às vezes, se coloca lá, está com reação aguda ao estresse, 30 dias. E é difícil. Então, tem que haver todo um embasamento. Só que, assim, quando nós somos médicos, e principalmente se nós considerarmos a medicina geral, nós vamos ver que nós precisamos cada dia mais entender dessa área e saber pelo menos dizer pode ser e pedir uma nova avaliação. Ou até conversar com o colega. Eu sou muito da era da conversa, adoro conversar. Então, eu acho que às vezes é menos prejudicial ligar para o colega médico e dizer, você atendeu fulano e tal. É isso mesmo. Porque ele está aqui, ele trabalha numa área assim, assim, assim. E às vezes funciona, certo? Porque assim, a comunicação entre os médicos também não anda lá numa fase de alta, nós andamos em fase de baixa. Então, é um atestado que vai, né? Lembrando que os documentos médicos, você pode melhorar muito, né, esse cenário, mas por hora o conflito maior eu acho que venha desses atestados. Não aguento, eu não quero, às vezes a crise se estabelece da organização do trabalho, também é preciso parar para pensar nisso. Enfim, tem muitas questões a serem trabalhadas, mas, assim, de qualquer forma, nesses conflitos, o que nos salva é a anamnese.